O que é que você falaria para estimular os novos fazedores de futuro? Pessoas que usam, que também fazem e que também recriam. Olá, salve, salve, eu sou Russo Passapulso, músico, cantor, compositor, produtor e sou extremamente interessado em tudo que diz respeito a futuro, inovação, claro, com responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Essas coisas têm que andar juntas. Lucas é o design por trás da brincalhona responsável e criativa Welcome to Singapura, uma marca jovem e descontraída que apresenta diversas reflexões sobre as nossas respectivas realidades e impacto ambiental. Salve, Lucas, salve, meu bom, que bom falar com você, véi. A primeira coisa que eu saí catando pra entender era como você mergulha no seu estilo de vida. É um cara muito atrelado às imagens e o estilo de esporte, de música, né? Eu vi um blues maravilhoso dentro da construção toda, então eu queria saber, assim, como é que você enxerga e como é que você coloca, como é que você transporta isso tudo pra seu trabalho, pra sua expressão de moda. A minha formação, assim, tipo, a minha base é no blues, você falou do blues, assim, né? Tipo, isso tem muito a ver com moda e tal, essa coisa do comportamento e tal. Eu lembrei agora aqui a primeira camiseta que eu fiz. Eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, e na época eu tava fascinado em documentário de ufologia. E, cara, eu queria de alguma maneira comunicar aquele universo que eu tava descobrindo, e aí eu resolvi fazer essa camiseta. Juntei umas tintas lá da minha avó, peguei uma camiseta branca e tentei colocar toda a inspiração que eu tava tendo naqueles documentários nessa camiseta. E foi nesse momento que eu entendi que eu, como criador, eu podia criar um produto, vestir ele e disseminar essa ideia, assim, sabe? Um mergulho de pesquisa de campo e você tira disso tudo pra essa relação. Você fala da primeira camiseta, pra mim é interessante, eu penso da primeira música, sabe? Eu fico me perguntando assim, a gente absorve tudo isso e expressa. Depois desse momento é uma visão de mundo, né? Aparece uma visão de mundo ali. Dentro dessa visão do mundo, a palavra é coeficiente. Onde ela entra, onde ela constrói. O que é isso? Eu tenho me perguntado bastante, assim, eu fui pro Yosemite Valley, lá nos Estados Unidos, que é o lugar onde tudo começou e tal, tem um monte de ambientalista, tem uma galera que questiona, que pensa nesse sentido, e eu trouxe isso também, assim, então justamente foi mais uma prova de que o que eu respiro na minha vida pessoal, eu posso trazer para os meus projetos, assim, sabe? E falando de ecoeficiência, cara, as marcas independentes, elas têm uma facilidade ou uma habilidade de entender o espírito do nosso tempo e processar isso e entregar isso para um cliente ou para quem consome aquela marca. E eu acho que o espírito do nosso tempo, justamente, o espírito do nosso tempo pede ecoeficiência, pede desenvolvimento sustentável, pede natureza, pede uma certa introspecção, interioridade, assim, é o que eu tenho sentido ultimamente, assim, sabe? E eu acho que nosso papel como marca independente tentar traduzir essas coisas todas. Vê muita gente interessada, buscando isso, pessoas que já têm esse padrão dentro do mercado, as pessoas te procuram buscando isso? Sim, cara, justamente, eu acho que o que você tá falando volta um pouco ao assunto que, assim, que é eu mesmo transpirar o que eu vivo, né? Por exemplo, eu tenho o objetivo de semanalmente eu estar o mais próximo de 100% de uma alimentação orgânica. E eu faço esse esforço na minha vida pessoal, eu busco isso, tenho todo um deslocamento de energia e é claro que isso acaba se refletindo no meu trabalho. Eu sou uma audiência de mim mesmo, assim, quer dizer, eu sou uma audiência da Singapura. Mas é interessante, é um jeito bem eficiente, inclusive, de resolver algumas questões de produto, assim. Por exemplo, no Dia da Árvore, dia 21 de setembro, eu queria muito ter uma camiseta que comemorasse aquela data e que plantasse uma árvore. Eu fui lá e fiz isso, entende? Então, quer dizer, eu entendi isso, eu, Lucas, e criei esse produto e coloquei isso na minha marca e disponibilizei para outras pessoas. Então, assim, eu ser a minha própria audiência, assim, e é uma possibilidade que a gente tem como marca pequena, assim, né? O criador ali muito próximo do produto e tal, não tem uma cadeia de profissionais para chegar naquele produto, assim. É interessante você falar assim, é muito da sua experiência pessoal, do que você realiza com sua verdade e dessa experiência
você tira seu símbolo, sua expressão. A pergunta que eu tenho para te fazer como você vê o futuro dentro dessas segmentações de marcas independentes? Como que a gente aplica esses conceitos que são super complexos, assim como a ecoeficiência e desenvolvimento sustentável, numa marca pequena, numa marca independente que tem pouco recurso, assim, sabe? Como a gente fazer isso? Por isso que eu acho importantíssimo também, paralelamente, um trabalho dos big players, assim, por exemplo, o trabalho que a Ryder está fazendo. Enxergo que eles podem ser um epicentro de mudança, assim, sabe? Quantos funcionários que uma marca grande, um big player, não influencia? Quantos consumidores que ele chega? Uma marca grande, ela consegue pressionar um fornecedor para suprir uma demanda ecoeficiente que ela pede, assim, sabe? Então eu acho que nesse sentido os big players também são muito importantes, assim, junto com esse como se fosse um tubarão com os outros peixes acompanhando, assim, sabe? Você vê uma dificuldade em ter um produto ecoeficiente, desprende muito mais energia, e da onde é que tem o retorno disso? É um retorno só pessoal ou tem um retorno dentro de mercado também? O consumidor, ele tem um papel muito importante, assim, né? Eu falando de mim mesmo como consumidor, assim, a gente tem uma ferramenta muito potente que é dizer não para um produto. A gente pode dizer não para um produto e sim para outro. Então, assim, o próprio consumidor, eu acho que identificando todas essas questões que a gente está vivendo no mundo de hoje, ele pede isso das marcas, assim, sabe? Então, as marcas, elas precisam se adaptar, elas precisam oferecer isso. E, assim, tem um porém também, né? Que eu acho que é um ponto bem importante, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. A gente está sendo transparente, expressando isso para o máximo de pessoas que a gente puder. As marcas, elas precisam expor o que aquele produto é, o que aquele produto, qual a visão que está inserida naquele produto, ter essa transparência, assim, porque aí a gente consegue de fato usar essa ferramenta que é dizer sim ou não para um produto, assim, sabe? De fato, ele tá alinhado com a minha visão, com o que eu almejo ou espero para o futuro, assim, entende? Você, velho, você é uma pessoa que sempre que falou sobre o consumidor, você se colocou no lugar do consumidor. Quando você falou sobre o criador e sobre o porquê que você estava, você também se colocava nesse espaço. Quando você foi fazer sua expressão, quando ela nasce porque você fez uma pesquisa de campo e aquilo te despertou. Qual a sua relação com o tempo e com esse momento, né? Com o tempo das coisas, de fazer, se você tem pressa, se você não tem pressa, como é que você trabalha isso? Porque me parece que isso é algo que tem que ser digerido, mas qual a sua relação ali com o tempo e com o momento que estamos hoje, dentro desse código, desse símbolo tão forte que você representa com sua marca e essa bandeira da ecoeficiência? Cara, eu vivo num conflito diário, assim, entre viver em São Paulo e vislumbrar o mato, assim, sabe? Mas eu sinto que é justamente esse ímpeto, essa força que precisa para descobrir esse lugar que pode me levar e me fazer chegar em propostas novas, em soluções e em formatos super interessantes, assim, sabe? Eu que não sabia o que era ecoeficiência, agora conversando com você, eu vejo através do seu comportamento, sua postura, algo extremamente futuro presente. Quando você fala esse tipo de coisa, você tá cuidando de mim, você tá cuidando de outra pessoa. Então vira uma mensagem muito direta. Qual a sua esperança dentro desse conflito todo? Falando pela minha experiência, assim, né, pelo que eu tô vivendo hoje, a gente tem algumas dificuldades, por exemplo, tecnologia. E aí a gente tem dois jeitos de ver esse cenário. Um jeito é a gente olhar para isso como uma oportunidade de ser mais inventivo, ser mais criativo, e outro é como um álibi de não fazer nada e ficar parado e continuar na mesma. Você, quando viaja para outro lugar para buscar alguma coisa de identidade, você vê isso como fronteira, como está passando uma fronteira ou um oceano para encontrar isso lá, ou você vê uma visão única, planetária, sabendo que isso está tendo uma participação uniforme, né? Eu venho desse mundo da internet, né, que é também um pouco sobre isso, assim, sobre conexões, redes sociais e tal. Eu vivi numa cidade super pequena e aí eu vivia conectado com o mundo, só que na cidade a gente não tinha muita opção. Isso foi um puta incentivo criativo, assim, na verdade. Essa conexão com o global e entendendo o que poderia ser feito no local, assim, pra estar um pouco alinhado ou conectado. Tua expressão, tua arte, tua moda, ela vem visando mais a construção ou a desconstrução? Ou são os dois e tem momentos diferentes dentro disso? Cara, eu acho que tem momentos diferentes. Eu acho que nenhuma construção é possível sem desconstrução, assim.
assim, sabe? A gente precisa derrubar alguma coisa para construir outra em cima. Eu acho que a desconstrução e construção, elas caminham juntas. Quando você faz uma peça que a pessoa veste, você sabe que ela tá carregando suas ideias, é aleatório isso, ou você faz justamente para carregar as ideias? Como uma blusa de uma banda? Eu acho que sempre aquele produto ou aquela peça de roupa, ela tá conectada com alguma ideia. Justamente a história que eu contei da primeira camiseta que eu fiz, assim. Se mais pessoas usam, mais pessoas disseminando essa ideia, maravilhoso. O que que você falaria para estimular os novos fazedores de futuro? Pessoas que usam, que também fazem e que também recriam dentro dessa construção e desconstrução toda que a gente acabou de colocar aqui. Eu acho que, assim, eu vou responder a pergunta em duas partes. Primeiro, que eu poderia dizer para as pessoas que vivem um pouco do que eu tenho vivido, você vai ter uma ideia, ter um desejo. Você vai olhar para essa ideia e você vai achar que ela é meio impossível, assim. Só que daí você vai lá e faz mesmo assim. Tipo, isso é o que eu sinto hoje. Tem até uma frase do Edward Jubey, que foi um ensaísta, eco-anarquista. Sentimento sem ação é a ruína da alma. Então, quer dizer, a gente sente, a gente tem esses anseios, a gente tem essas ideias, a gente acha que elas vão ser impossíveis, mas a gente tem que agir mesmo achando que ela é impossível, sabe? Então, isso é o que eu poderia dizer, eu acho, pra alguém que vive algo parecido com o que eu tô vivendo hoje, assim. Alma de Brasil na moda. Última pergunta, assim, já que você é um cara que eu gosto de conversar e tá deschavando pensamentos. Alma de brasiliano na moda, numa moda ecossustentável. Qual seria essa alma brasileira de futuro dentro da moda? Eu vejo aqui toda a dificuldade que a gente tem, todos os desafios que a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem muitos, mas a gente pode olhar isso com mais otimismo, de uma perspectiva de oportunidade mesmo. A gente tem essa oportunidade como brasileiros de ser inventivo, de ser criativo, tem uma coisa que a gente bebe da dificuldade, assim, dos desafios, e nesse sentido a gente pode ser muito inventivo, e aí é um caminho, assim, infinito, né? É o que eu percebo, assim, é uma síntese de muitas coisas, de muitas expressões. Onde foi que a arte, que a moda entrou como arte, assim, pra você é meio difícil perguntar isso, porque você já vem de uma expressão musical artística. Então já começou assim, sendo outra expressão artística? Eu quero fazer pra comunicar a arte? Nasceu de uma forma de expressão, assim, coisa começou daí. Inclusive faz um ano que eu tenho pretensões mais comerciais com a marca, que ela precisa me sustentar e sobreviver, assim, sabe, no mercado. Tua vontade de adentrar mais em relação à sobrevivência, ao mercado, ela bate com a ecoeficiência ou ela tem um conflito disso? Eu acho que, na verdade, a ecoeficiência é justamente isso que você colocou, assim. A ecoeficiência é como que a gente consegue produzir mais, consumindo menos recurso e gerando menos resíduo. Isso é ecoeficiência. Para sobreviver, a gente precisa ser ecoeficiente. A gente justamente tá pensando no futuro, de uma maneira geral, assim, no futuro do nosso ganha-pão também, assim, sabe? Total, pensando no presente, né? Obrigado, velho, por esse aprendizado junto com tu aqui. Obrigado a você. É um aprendizado constante, inclusive, ainda mais nesse escopo, assim, de sustentabilidade e tal. Tem muita coisa, tem muita variável, é muito complicado, mas é preciso ser feito. A gente precisa agir, a gente precisa questionar, e não vai ser de uma hora para outra, não é abrupto, não é isso para uma marca gigante, para uma marca pequena. Não tem como limpar a produção de uma vez por todas, não tem como fazer a natureza não dá saltos, não tem como fazer isso de uma vez. Eu acho que entre a palavra criador e a palavra futuro, tem uma palavra-chave no meio que é responsabilidade. Essa palavra ela é muito importante, assim, sabe? Obrigado, cara. Lucas, demais conversar com você. Pô, entender dessa forma, te entender dessa forma. Que prazer da vida. Prazer da vida. Legal.